Olá, meu nome é Jurandir. Estamos mais uma vez reunidos para vivermos os ensinamentos do Cristo através do Evangelho segundo o Espiritismo. E nesta oportunidade estaremos vivenciando o capítulo 25, intitulado Buscai e achareis. Nesta máxima que nos é transmitida, nos deparamos com os pontos que nos faz refletirmos a respeito de nós mesmos. No capítulo 25, na introdução, está essa passagem do Cristo que se encontra no Evangelho de Mateus, que nos diz, no capítulo 7, versículo de 7 a 11: Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Pede e vos será dado. Buscai e você encontrará. Bata a porta e ela há de abrir a você. Portanto, quem pede, recebe, quem procura, acha. E aquele que bate a porta, ela se abrirá. E ele ainda nos coloca a seguinte interrogação, a seguinte pergunta: qual é o homem entre nós que dá uma pedra ao filho quando este filho nos pede pão? Ou se pedir peixe, nós daríamos a ele uma serpente? Ora, se nós, somos ainda imperfeitos e muitas vezes agimos de uma forma descortês entre nós, se somos maus, sabemos dar aquilo que é bom àqueles que nos pedem, é um filho, oxalá Deus, que é o nosso Pai, inteligência suprema, causa primária de tudo que se diz respeito à vida. Buscai e achareis, ajuda-te e o céu te ajudará. Este princípio que se funde é uma lei do trabalho, que, por seguinte, é uma lei do progresso. E o progresso é o fruto do trabalho. E o trabalho nos faz colocar em ação a força da inteligência. Aí está a pergunta. Não trabalhar. Se Deus isentasse o homem do trabalho, como que seria a relação entre o plano físico e o espiritual, se nós bem sabemos que o espírito, para evoluir, necessita da provação ou das provas materiais? E do trabalho do corpo, o que o homem alcança? A inteligência, a evolução pelas necessidades que se apresentam, porque cada um de nós tem os seus próprios talentos. E para que isso seja colocado em prática, há necessidade do desenvolvimento intelectual e também material. Se o homem não colocar a força do seu corpo no trabalho, o corpo perece. O corpo na inércia, acaba ficando como? Atrofiado. E o espírito? Ele não avança, ele permanece num estado, como diz aqui, de infância, ou seja, de falta de conhecer e de saber. Por essa razão, os espíritos não vêm para o homem do trabalho, e nós vivemos pedindo as coisas aos espíritos para que nos auxiliem. Não, eles nos dão as ferramentas necessárias através de suas instruções, como fizeram com Kardec e com a sua equipe quando se colocaram a fazer esse trabalho. Os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho, eles vêm justamente nos trazer aquilo que mais necessitamos, pensar. E eles nos auxiliam nesse pensamento e nesta questão da nossa evolução. No Livro dos Espíritos, no que diz respeito à parte 1, Lei do Trabalho, Kardec formula algumas perguntas aos espíritos, que aí se encontram na pergunta 674. O que diz o Livro dos Espíritos? Nas perguntas formuladas aos espíritos. A necessidade do trabalho é uma lei da natureza? Os espíritos dizem que sim, que o trabalho é uma lei da natureza. E por isso mesmo se torna uma necessidade, ou seja, algo a alcançar, algo a evoluir por esta necessidade. Trabalhar para o quê? Para que você desenvolva o seu intelecto, para que você veja nas necessidades do dia a dia que quando você coloca algo à frente a construir, você precisa fazer as paredes, também o telhado, a cobertura, né? Na questão 675, só devemos entender por trabalho a ocupação material? Eles dizem, de forma alguma, não. O espírito também trabalha, assim como o corpo.
Toda ocupação é útil e é trabalho. Nós não temos, às vezes, muito entendimento para aquilo que diz a relação entre tempo e espaço. Na questão 677, por que prover a natureza por si mesma a todas as necessidades dos animais? Por que que a natureza oferta aos animais tudo o que eles necessitam? Tudo é trabalho, tudo é relação, tudo tem um elo de ligação. Nós temos algo a viver, a espiar e a evoluir. Essa coisa que só penso, existo? Não, não. Penso, reflito e necessito caminhar. Na questão 678, nos mundos mais aperfeiçoados, o homem é submetido à mesma necessidade de trabalho? A natureza do trabalho é relativa à natureza do globo que você se encontra e da necessidade que se apresenta a você. E essa necessidade está ligada justamente àquilo que se diz momento da evolução. Na questão 679, o homem que possui bens suficientes para assegurar sua subsistência está liberto do trabalho dessa lei? Não, é óbvio que não. Se ele não pode exercer mais aquilo que tanto lutou para construir e avançar, ele tem outra forma de interagir e proporcionar aos outros. Naquilo que se diz riqueza, as empresas são um berço para que o homem tenha a oportunidade de viver aquilo que ele mesmo desfruta ao construí-la e dá oportunidade ao outro de exercer uma profissão. Por isso que Deus oferta ao homem tudo que está de acordo com a sua necessidade para suprir essa necessidade no momento em que está a habitar, seja qual for a atmosfera no que diz respeito ao planeta. Tudo tem uma necessidade. A necessidade do trabalho do passado apenas para se manter ou para se existir através do estômago já não é mais causa única de nossas existências. Há outras relações que hoje, mais do que ontem, sabemos necessitarmos. Quando digo hoje, eu digo assim, do momento que adentramos a porta, que batemos a porta do conhecimento. Buscai e achareis, pois quem busca, acha. E não foram isso que aqueles que foram buscar o Cristo se depararam? Com uma estrela a guiá-los. E quem nós temos a nos guiar hoje? Temos muitas ferramentas. E entre essas ferramentas do conhecer e do saber, nós temos, mais do que ontem, o conhecer que o Cristo nos transmite a cada momento. Todo o que pede, recebe. Mas não é só a ação de estar com os braços levantados, aguardando que algo venha a ser concedido. Temos que bater a porta, sim, e a porta, ela se abrirá. Mas qual a porta que eu estou buscando? Do entendimento? E para o entendimento, eu tenho que desfrutar da ação coletiva, porque a humanidade não dá os saltos que imaginamos. Tudo passa pela evolução. E essa evolução vem através das reencarnações, que é uma oportunidade de crescimento que é dada ao homem. A reencarnação é reencontro consigo mesmo. Deus sempre nos dá uma nova oportunidade para recomeçar. E tudo está de acordo com aquilo que se diz. Conhecer, saber e sentimento. Ignore aqueles que te fazem duvidar da própria capacidade. Não dependa de ninguém para acreditar em si mesmo. Acreditar é a força que nos permite subir os maiores degraus na nossa escola da vida, escola evolutiva, nessa escada que tanto decantamos a cada momento, através da doutrina espírita também, o que se diz reforma íntima. Tudo está de acordo com uma necessidade. E há algo muito importante que um dia me disseram. Não se compare a ninguém, porque sempre existirá alguém superior e inferior a você mesmo, porque Deus não para de criar e Ele necessita que você também avance para os trabalhos futuros. A doutrina espírita é justamente isso, buscar o próprio eu, o próprio conhecer, o próprio sentimento
amadurecer naquilo que se diz reforma interior. Uma boa vida a todos, uma boa convivência, uma boa relação do ser com a verdade, do crescer. Até a próxima oportunidade.